gravando. Acho que teremos vídeo. Fala, galera! Pois então, eu sou a Ana Elisa, sou do blog Two Sides. Deixa eu até colocar aqui pra vocês, né? Eu sou Ana Elisa, meu nome, tá bom? Eu sou, na verdade, médica, residente de infectologia. Tô no início, né, da residência agora, tô no primeiro ano. E nas horas vagas, amo estar no blog Two Sides, que eu tenho junto com minha amiga Mari. Vou botar aqui o nosso IG, tá? Para depois que acabar esse vídeo, se você não segue a gente, vai lá, dá esse apoio, beleza? Então, gente, como eu falei pra vocês, eu sou residente de Infecto Lovers, cadê vocês? Eu sou residente de Infecto e eu comecei a revisar os antibióticos, né? Porque é a nossa realidade. Futuramente eu pretendo revisar antibiótico, antiviral, antifúngico, enfim. E aí comecei pelos antibióticos, comecei a fazer o resumo, disponibilizei lá no Insta umas fotos e tal. E aí eu pensei, poxa, por que eu não posso disponibilizar esse material que eu tô produzindo pra galera e também criar um conteúdo de apoio que possa ajudá-los e também me ajudar? Porque uma vez que eu tô aqui fazendo esse resumo, compartilhando o que eu estudei pra vocês, o que eu vejo também na prática, a gente vai estar crescendo junto. E aí, primeiramente, eu tinha pensado no podcast, que eu tô viciada em podcast, pensei em podcast, pererê, parará. Só que me surpreendi que eu fiz uma enquete lá no Insta e muita gente, na verdade, quis vídeo. Então, estou aqui eu nos vídeos, tá bom? Bom, vamos parar de tererê e começar de fato o nosso vídeo. Então, os beta-lactâmicos, eu vou dar uma revisada no sentido de a gente relembrar juntos aqui a função dos beta-lactâmicos e o mecanismo de resistência e classificação rápida. E aí depois a gente vai discutir os casos clínicos e na discussão dos casos clínicos a gente vai falando da cobertura dos antibióticos, resistência e por aí vai. Beleza? Então, partiu! Esse é meu resumo, tá? Esse resumo eu deixei disponibilizado pra galera que colocou lá nos stories, que tinha interesse em receber via e-mail. Se você não botou e tem interesse, deixa aqui nos comentários que eu te envio, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter noção. Os antibióticos beta-lactâmicos, eles têm esse nome porque eles apresentam na sua composição um anel beta-lactâmico. E aí o que acontece? A função dele é inibir a síntese da parede bacteriana. Ah, como é isso, velho? Então vamos pensar aqui, ó. A gente tem aqui uma bactéria, tá? Que a gente tem a cheia de bactéria, tá aqui a bactéria com seu DNA, beleza? E para se proteger, ela tem uma camada mais espessa, digamos assim, que a gente chama de parede bacteriana. Justamente os beta-lactâmicos vão agir aqui, nessa parede, inibindo a produção da parede bacteriana. Aqui eu meio que dei um zoom para mostrar para vocês como é que fica a parede da bactéria gram-positiva e da bactéria gram-negativa. Deixa eu ver se eu dando um zoom aqui. Isso. Então, a gram-positiva, ela vai ter esse espaço LPS, uma cápsula, a camada de peptidoglicana e tem a membrana plasmática. Bom, aqui a gente tem a proteína ligadora de penicilina, que a gente chama de PBP. Essa PBP, ela tem uma função. Ela tem a função de produzir o peptidoglicano, que vai formar essa camada de peptidoglicano, certo? Pronto. Do outro lado, nós temos a parede celular ampliada do gram-negativo. É diferente. A gente tem um espaço LPS maior, tem uma membrana externa. Na membrana externa, a gente tem uma proteína de passagem de canal, que nós chamamos de porina. Entre a membrana externa e a camada de peptidoglicano, tem um espaço, meio que um vácuo, digamos assim. O peptidoglicano está aqui, sendo produzido pela PBP,
e temos a membrana plasmática. Tá certo? Pronto. Por que é importante a gente dar uma relembrada nisso? Pelo seguinte, o beta-lactâmico, ele vai se ligar aqui, ó, a PBP, a proteína ligadora de penicilina. Se ele se liga a PBP e inibe a ação dela, o que consequentemente você não vai ter peptidoglicano e consequentemente tchau bactéria. Então, através da lise ou da produção de parede bacteriana, a bactéria, ó, tchau, tchau, good, bye, bye, certo? Então, entendemos a função, como é que ele age, tá? Sim, e os mecanismos de resistência? Porque, claro, meus amigos, assim como nós criamos os antibióticos porque nós queremos viver, as bactérias também produziram mecanismos de sobrevivência porque elas também querem viver. Então, quais são eles? A produção de beta-lactamase. A beta-lactamase é como se fosse uma enzima que vai justamente hidrolisar aquele anel beta-lactâmico do antibiótico. Então, ele vai, digamos assim, essa beta-lactamase que a bactéria produz, destrói o antibiótico. Nós temos 3 tipos, tá, de beta-lactamase. As penicilinases, que vão destruir o anel beta-lactâmico das penicilinas. As cefalosporinases, que destrói o anel beta-lactâmico das cefalosporinas. E as beta-lactamases, quando a gente vai querer referir as beta-lactamases que vão destruir tanto a penicilina quanto a cefalosporina. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos. O Staphylococcus aureus. Por que a gente chega e diz assim, a penicilina não cobre estáfilo? Justamente por isso, porque o Staphylococcus aureus, ele, como mecanismo de resistência, ele produz uma penicilinase. E aí, a penicilina não vai agir, exceto a oxacilina, é a única que é uma penicilina sensível, ou sintética, desculpa, que vai agir no Staphylococcus aureus. Mas a gente já sabe que já existe outra resistência a ele, enfim. Tem a Klebsiella pneumoniae, que também é outro exemplo, produz a penicilinase, e aí ela vai ficar resistente à maioria das penicilinas, certo? Exceto, mas não vai ficar para cefalosporinas. E as enterobactérias também vão produzir beta-lactamase, que vai fazer com que ela fique resistente a todos os beta-lactâmicos, exceto carbapenêmicos. Entendeu? Então, vamos lá. Perdão, gente. Outros mecanismos de resistência que a bactéria conseguiu foi fazer com que a PBP, a proteína ligadora de penicilina, ficasse com baixa afinidade ao antibiótico. Então, algumas, por exemplo, o MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à oxa, ele faz isso. O que é que acontece? O antibiótico vai chegar aqui na PBP, essa PBP, ela não vai, sai daqui, você não é meu crush nem nada mais, eu não te quero mais. Então, ela dá o fora no antibiótico. Certo? Não tem uma empatia entre eles. Não, pelo contrário, tem uma antipatia. E o outro mecanismo, que só acontece em gram-negativos por conta da presença de porinas, é que a porina, esse canalzinho aqui que a gente, né, tem na bactéria gram-negativa, que é de passagem, ela vai impedir ou dificultar a passagem do antibiótico. Sabe quem é que faz isso? Essa queridinha aqui, ó, a Pseudomonas. Ela faz justamente isso. Ela vai fazer com que o antibiótico não passe aqui pela porina. E aí, ela acabou ganhando resistência aos beta-lactâmicos, exceto as penicilinas antipseudomonas, cefalosporina antipseudomonas e os carbapenêmicos, sendo que o ertapenem não se inclui nisso, né? O ertapenem não cobre pseudomonas. Ok. E aí, relaxem, eu não vou discriminar isso aqui tudo, porque é muita coisa, a gente vai mais para a parte prática. E aí nós vamos para, só lembrar uma coisa, a classificação desses beta-lactâmicos. Bom, nós temos as penicilinas, certo? Temos as cefalosporinas, que foram descobertas após as penicilinas. Atualmente a gente tem também as cefamicinas, que na verdade são as antigas cefalosporinas de segunda geração, antibacteriórios fragiles. Temos os monobactâmicos, que é o Astreonam,
e os carbapenêmicos. Nós vamos, à medida dos casos clínicos, falar do que der e tal. Por isso que, assim, eu acho muito interessante que, se você não lê meu resumo, tem algum outro, mas para que facilite o entendimento. Porque eu acredito que essa parte teórica é muito pessoal de cada um, do seu entendimento, do seu tempo. Então, vamos também para a parte prática, até para facilitar o entendimento. Beleza, povo? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, antes de começar os casos clínicos, eu queria compartilhar aqui com vocês uma linha de pensamento que eu fiz, tá? Vamos pensar. Você acabou de formar, médica formado, e aí você vai fazer o que a grande maioria das pessoas fazem. Você vai trabalhar num posto de saúde ou numa UPA, ok? Bom, vai chegar diversos casos para você, e eu vou te dizer isso com muita certeza, vai ter muito caso de infecto. E aí, o que vai acontecer? Chegou lá o paciente e tal. Bom, você viu o caso do paciente, entendeu a situação do paciente. Isso aqui eu queria até fazer um parêntese do que acontece. Tanto no sistema público, né, tanto na UPA quanto no posto de saúde, muitas vezes você não vai ter um suporte diagnóstico no sentido de exames muito amplo, na verdade vai ser muito limitado. Então, entra aqui também o slow medicine, né, a medicina sem pressa, porque é importante você estar ali atento ao paciente, à demanda do paciente, fazer um exame físico cauteloso, justamente para que algumas situações sejam resolvidas no próprio consultório, com o diagnóstico clínico, e outras muito bem encaminhadas através da investigação de exames posteriormente, mas muito vai ser também do que você acha que é, tá? Começando assim o tratamento empírico. Enfim, fecha parênteses. Mas enfim, como é nossa linha de raciocínio que eu pensei? Viu o caso, você vai pensar, bom, qual é a minha principal suspeita diagnóstica aqui para essa situação? Depois disso, qual é o bicho, entre aspas, tá, gente? É só mesmo para deixar algo mais lúdico, enfim. Qual é o bicho mais provável para essa situação, tá? Qual é a bactéria, qual é o vírus que eu vou pensar mais aqui nesse caso, um tipo, fungo, enfim. Outra coisa, quem é meu paciente? Esse meu paciente é uma criança, é um adulto, um idoso? Ele tem alguma insuficiência renal, hepática? Quem é esse meu paciente? Isso também é importante. E aí você, pensando na patologia, na causa etiológica da patogenia com o seu paciente, ajustando as duas coisas, você vai chegar à última pergunta. Qual antibiótico eu vou usar aqui, tá? Nos nossos casos clínicos, eu vou omitir essa pergunta, quem é meu paciente, por quê? Para não me delongar muito, e também no seguinte, isso aqui é algo que é muito individualizado, do contexto clínico que você tá, do local onde você está trabalhando, enfim. Então, isso aqui, é claro que é um paciente pediátrico, vai ter um contexto, é um paciente com insuficiência renal, você vai precisar fazer ajuste de dose a depender do antibiótico, enfim, tudo isso. Então, como isso entra mais detalhes e o nosso aqui está sendo mais a questão geral, eu vou suprimir essa pergunta. Mas é uma pergunta que no nosso dia a dia nós precisamos fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos começar a questão dos casos clínicos, tá bom? Vou pegar aqui. Sempre é bom a gente destacar, né? Como cai demais. Então, vamos lá. A gente tem um paciente, tá? Começando já com saúde da criança, da pediatria, seu primeiro dia no posto. É uma criança de 3 anos de idade com múltiplas, isso faz diferença, bolhas flácidas com conteúdo turvo, sendo que algumas bolhas já romperam. Então, com base eritematosa, brilhante e úmida. As lesões estão no couro cabeludo, importante também a localização. Mãe refere febre de 38 graus Celsius. Você vai, faz o exame, né? A anamnese, examinou. Quando você viu, é um caso de impetigo bolhoso. Poxa. Então, vendo aqui nossas perguntas, a gente já tem, na verdade, o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Impetigo bolhoso.
até aproveitar e mostrar aqui pra vocês. O paciente chegou com essas lesões aqui, ó. Algumas no couro cabeludo, algumas com conteúdo turvo, outras já tinham sido rompido, base eritematosa e tal. Essas lesões. Qual é o bicho mais provável? Aí, gente, entra uma diferença quando a gente fala de impetigo. Então, por isso, assim, antibiótico entra também um conhecimento clínico, né? Por quê? No impetigo, quando a gente pensa em bolhoso, a gente pensa em estáfilo, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui, pegar aqui o post-it. Se eu tô pensando em impetigo bolhoso, eu tô pensando em estáfilo, sem dúvidas. Peraí que eu botei estáfilo. Impetigo bolhoso, eu vou pensar em estáfilo. Agora, deixa eu botar mais alto para vocês verem. Agora, impetigo crostoso, com crosta, né? Geralmente com crosta, pode ficar com aquele aspecto melicérico que a gente, né, chama de, assim, por conta que tem uma cor de mel. A gente vai pensar no crostoso, mas em estrépito, tá? Então, pensando em bolhoso estáfilo, pensando em crostoso estrépito. O nosso paciente, a gente já viu, pediátrico, que a gente não vai suprimir essa pergunta. E aí vem a pergunta, gente. Tá, qual antibiótico eu vou usar então? Isso é muito importante. O que acontece? Quando a gente está pensando num estáfilo, a gente já viu uma verdade sobre estáfilo. Penicilina não cobre estáfilo. É triste, mas é verdade. Então, depois das penicilinas, quem é que a gente vai pensar? A gente vai pensar naquelas que vieram após a penicilina. A gente vai pensar nas cefalosporinas. Falando de cefalosporinas, o que acontece? Nós temos 5 classes de cefalosporina. 1, 2, 3, 4, 5. O interessante das cefalosporinas é que, à medida que elas vão ampliando a geração, ela vai cobrindo mais gram-negativo. E quanto menor a geração, cobre gram-negativo, cobre, mas não é tanto. Ela vai cobrir mais gram-positivo, certo? Então, pensando em primeira geração, que são a cefalotina, cefazolina, IV, e a cefalexina e o cefadroxil, VO, quem é que a gente vai cobrir de gram-positivo? Estrépito e estáfilo. Olha ele aqui, o estáfilo oxassensível. Então, isso é uma coisa boa. E gram-negativo, a cefa de primeira ela só vai cobrir E. coli, Proteus mirabilis e Klebsiella pneumoniae. Resistência ela vai ter a muito, gente. A MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, pneumococo resistente à penicilina, meningococo, gonococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Bacterioides. Aí você vai olhar e vai olhar assim pra mim. Caramba, eu preciso saber disso tudo. Amigos, então, é por isso que existe o infectologista. Na verdade, o que acontece? É interessante você saber a sensibilidade. Porque não adianta nada você não saber a sensibilidade e sair atirando, né, qualquer antibiótico para qualquer bicho. Aí também não dá. Mas, pelo menos, a sensibilidade é interessante saber. Então, se a gente tem a cefa de primeira, que cobre Staphylococcus aureus oxacessível, ela vai ser uma ótima opção para infecções estafilocócicas, tanto de pele quanto de subcutâneo, tá? Como ela cobre E. coli, ela também vai ser uma Klebsiella, ela vai ser uma boa opção para cistite não complicada, pensando em E. coli, em Klebsiella, certo? Beleza? Então, meus amigos, como a gente tem uma criança com múltiplas lesões, mais de 5, com lesões em couro cabeludo, com febre, a gente não tem como fazer um antibiótico tópico. A gente vai fazer um antibiótico
oral. E para um paciente com impetigo bolhoso, a gente sabendo que é estáfilo, a gente vai prescrever então para ele o quê? Cefalexina. Beleza? Massa. Mas aí você vai e me pergunta, tá, ok, mas se não fosse impetigo bolhoso e se fosse impetigo crostoso, aí, meus amigos, a gente realmente muda. Se a gente tá pensando em impetigo crostoso, lembra que a gente conversou? É estrépito. E estrépito, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, ele é muito bonzinho. O estrépito, ele é bom demais, a ponto de que a penicilina vai cobri-lo, tá? A penicilina, a gente tem as penicilinas naturais, que é a penicilina G e a penicilina V. Tem outras penicilinas que a gente vai, ao longo da aula, que a gente vai passando. Mas, reparem, a penicilina G, ela vai cobrir cocos gram-positivos e interessante que ela vai cobrir Streptococcus pyogenes, que é o do grupo A, Streptococcus agalacti, que é o do grupo B, pneumococo, ela vai cobrir, mas infelizmente, gente, por isso que o uso do antibiótico precisa ser feito de forma racional, porque infelizmente o pneumococo que ela cobria, nós já temos resistência. Alguns pneumococos não são, já estão resistentes à penicilina G. Bacilos gram-positivos, como a Listeria, ela cobre. Cocos gram-negativos, como a Neisseria, ela cobre, apesar de que também já temos alguma certa resistência. Anaeróbios de boca e faringe, como Clostridio, cobre. E espiroquetas, né? Sífilis, leptospira, que é a leptospirose, tudo a gente pode tratar com a penicilina G. Essa penicilina, ela não vai cobrir gram-negativo, exceto os estados acima, e Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus coagulase negativa. Ou seja, penicilina, meus amigos, repito novamente, não vai cobrir estáfilo. E aí, você deve estar pensando, quem é essa penicilina G? É a conhecida penicilina cristalina, procaína e a bezatina, tá? E a penicilina V, ela vai ter o mesmo espectro de ação da penicilina G. A diferença é que você vai poder fazer via oral. Então, vamos pensar, se o caso aqui, ao invés de ter sido impetigo bolhoso, fosse um impetigo crostoso, a gente ia pensar em estrépito. Se o estrépito, ele é estrépito bonzinho, então a gente podia sim tratar com a penicilina G. Tá, como é um paciente 3 aninhos, a gente fica assim um pouquinho com receio, poderia ser a bezatina IM? Poderia, mas a gente também pode fazer a penicilina V por via oral, tanto faz. As duas vão cobrir o estrépito, tá certo? Beleza? Prontinho. Vamos então para outro caso. Eu espero, galera, que dessa forma esteja bacana pra gente estar podendo discutir os casos, pra ficar mais dinâmico, tá certo? Esse segundo caso, ele é interessante. Vamos lá. Uma moça chegou no dia do acolhimento no seu posto, aquele dia que bomba, de 25 anos, referiu que há 3 dias ela vem com uma placa eritematosa, bem delimitada, dolorosa, quente, com prurido local em membro inferior direito. Relata que no pé direito, há alguns dias, teve um corte com vidro. Pergunta da estatônica dela, viu, gente? Mas a gente não vai falar sobre isso aqui, não. E ao exame clínico, você olhou a lesão, falou, isso aqui é erisipela. Então, vou abrir aqui pra gente dar uma avaliada nas lesões, mas, pensando nas nossas perguntinhas básicas, nós já fechamos a primeira, né? Pela questão clínica, já deu pra gente ver que se trata de um caso de erisipela. Tava bem característico, né? A gente vê que tava bem delimitada as bordas, dolorosa, quente, tinha prurido. Então, a gente pensa mesmo em erisipela, certo? Deixa eu só coloco aqui uma foto para vocês terem a diferença, tá? Só um momento. Aqui, nessa foto, a gente vê erisipela, né? Bordas são bem delimitadas,
pode ter o prurido, geralmente é superficial. Aqui a gente pensa erisipela é estrépito, Streptococcus pyogenes, tá? Celulite já é mais profundo. Então, como é mais profundo, as bordas não são tão bem delimitadas, tá? Fica aquela coisa assim que a pessoa sente dor, né? Pode sentir na erisipela, mas é mais importante na celulite. E aqui na celulite, a gente vai pensar em celulite em estrépito, estáfilo e hemófilos, beleza? Pronto. Como a gente já viu, tá, esse caso aqui tá bem claro, não temos dúvidas, é estreptococo. Bom, meus amigos, como é que a gente viu? Se é estrépito é bonzinho, então a gente já sabe, penicilina G ou penicilina V, pensando em via oral, vai cobrir, né? Geralmente o que a gente faz, o esquema que a gente trata para erisipela é a benzatina mesmo. Tranquilo, a gente pode tratar. Mas aí vem aquela questão, poxa, eu olhei a lesão da paciente, não tô me sentindo segura. Deu a imagem assim que poderia ser celulite também. Eu fiquei na dúvida. Poxa, então para aí. Se você tá na dúvida, aí muda. Por quê? Erisipela a gente já sabe. Erisipela é estrépito. Então, beleza a gente botar uma penicilina G. Agora, se for celulite, pode ser estrépito? Pode. Mas pode ter também o nosso amigo estáfilo. Então, não dá pra gente botar só a penicilina. Então, meus amigos, aí entra uma questão. Quando a gente tem dúvida, a gente precisa cobrir estáfilo. E não vai ser com a penicilina. Quem é que a gente vai, então, botar para infecção de pele, de comunidade, que a gente tá querendo cobrir estáfilo? Ela aqui, ó. Ela sim. A cefa de primeira, a gente pode usar a cefalexina. Pode ser uma opção, tá? Se por acaso for um paciente que está tendo uma repercussão, paciente que tem dúvida, tá uma possibilidade, tá tendo repercussão sistêmica importante, tá com febre alta, adinamia, aí a gente já vai colocar até uma cefa de primeira IV. Então a gente entra com a cefazolina IV. Curiosamente, essa semana eu peguei uma paciente que tá tratando para uma celulite. E aí ela tava com esquema de ceftriaxone mais clinda. Aí eu fui e perguntei minha preceptora, poxa, por que ela está com esse esquema? Primeira pergunta. E segunda pergunta, poderia ser uma oxa, pensando em algo IV, até porque assim, como era uma paciente que já tinha uma série já tinha outras vezes tido, aí ela falou, poderia ter sido a oxa, beleza, que também é um tipo de penicilina, é sensível no caso para o estáfilo. Agora, o ruim da oxa é porque é de 6 em 6 horas, venosa, então é para o paciente ficar administrando, é chato, aumenta também o risco de flebite, enfim. E aí eu perguntei, tá, então por que ceftriaxone e clinda? Ceftriaxone é uma cefa de terceira, meus amigos, tá? Como a gente viu, a cefa de terceira, ela vai aumentando o espectro. Então, a cefa de terceira, ela vai cobrir gram positivo. Então, a gente pode colocar o ceftriaxone para cobrir o estrépito, certo? Agora, tem uma questão. Ceftriaxone não tem cobertura para estáfilo. Então, pare e pense. Cefa de primeira, eu vou ter cobertura para Staphylococcus aureus sensível à oxa. Ok. A cefa de terceira, ela não vai ter. Então, por isso que no esquema da minha paciente entrou a clinda para cobrir estáfilo. Entenderam? Aproveitar que a gente está passando aqui na cefa de terceira para lembrar para vocês uma coisa. A cefa de terceira, ela vai ser
também potente contra gram-negativos, principalmente os entéricos. E aí a gente divide a cefa de terceira em 2 subgrupos. Sem atividade anti-pseudomonas, que é ceftriaxone, cefotaxima e cefodizima, e com atividade anti-pseudomonas, que nós temos aqui no Brasil, o ceftazidime, tá certo? Sem atividade anti-pseudomonas, que é a mais conhecida, é o Rocefil ceftriaxone, ela vai cobrir pneumococo, hemófilos influenza, moraxella catarrhalis, enterobactérias como E. coli, Klebsiella pneumoniae, proteus, enterobacter, serratia, citrobacter, certo? Então, por isso que a gente pode usar ceftriaxone pensando em pneumonia comunitária, já que pneumococo é o principal agente etiológico. Meningite bacteriana vai colocar também o ceftriaxone por conta do pneumococo que empiricamente a gente tem que cobrir. Infecções nosocomiais não causadas por pseudomonas, né? Porque pensou em pseudomonas, você vai botar ceftazidime, certo? Não causada por pseudomonas, Acinetobacter ou Staphylococcus aureus. O ceftazidime, a gente viu, ele vai ser realmente potente contra pseudomonas, enterobactérias, hemófilos influenza e moraxella catarrhalis. E já sabe, se é cefa de terceira, nem invente. Apareceu na cultura um MRSA ou estáfilo, enfim, apareceu um estáfilo, nem pense em cefa de terceira aqui na rola. Tá certo? Prontinho. Continuamos. Vamos para o nosso terceiro caso. Esse também é de PED, rapaz. PED é ali uma coisa, viu? PED tem demais mesmo na infecto. Paciente, 10 aninhos, começou com a dor súbita em orofaringe. E febre alta, febre de 38,5. Negou coriza, negou tosse, negou rouquidão, negou conjuntivite. Ao exame, ele tem uma orofaringe hiperamiada, com umas petecas no palato, exudato amarelado e amígdalas edemaciadas, bem edemaciadas. E aí, você olhou para esse caso e falou, rapaz, pode ser faringoamidalite por estrépito, vou fazer o teste rápido. Então, na sua unidade não tem. Na sua unidade de muita gente, não vai ter esse teste rápido. Então, como não tem, vai ficar só na suspeita de faringoamidalite por estrépito. Gente, primeira coisa aqui, qual é a minha suspeita, certo? Antes de mais nada, é importante a gente ter uma percepção de nem toda dor de garganta você precisa colocar antibiótico, porque muitas faringoamidalites vão ser de causa viral. Aqui no nosso texto, porque eu fechei logo de cara a possibilidade de ser bacteriana e pensei logo na primeira causa, que é estrépito, entre os 5 a 15 anos de idade. Porque é o seguinte, aqui o paciente negou coriza, o paciente negou tosse, rouquidão, conjuntivite. Porque, meus amigos, bactéria não vai causar isso. Mas se chega um paciente com dor na garganta, corizando lá, conjuntivite, rouco, tossindo, meus amigos, vá com cautela, porque pode ser só um vírus. Se você tá na atenção primária, principalmente, não vá logo de cara botando antibiótico, metendo bezetacil. Entenda que o paciente tá com sintomas sugestivos de que não tem petecas em palato, que é muito mais sugestivo de estrépito do que lesões esbranquiçadas, porque vírus pode dar pus na garganta, viu? Agora, é porque o que acontece? No caso do estrépito, fica bem demasiado, com muito pus, tá? Mas, enfim, se você tem como acompanhar esse paciente, passa só um anti-inflamatório. Sintomáticos. Pede que daqui a 24, 48 horas ele retorne no posto. Você vai ver, gente, a grande maioria nem vai precisar voltar, porque já vai estar bom só com os sintomáticos. Então, assim, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Atente para ver se é realmente bacteriana ou é viral. Se for viral, nada de antibiótico, por favor. Isso, assim, pode parecer que é bobagem, não é. Porque, como eu tô falando aqui para vocês, a gente tem estáfilo resistente à penicilina, já temos Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina, Neisseria meningitis, uma passada também já resistente à penicilina. E isso, gente, é por conta disso
é por conta de um uso indiscriminado de antibiótico. Então não vamos estar fazendo, o papo chato de infecto, mas precisa ter, porque assim, a gente tem um número limitado de antibióticos. Se a gente usa assim indiscriminadamente, vai chegar bactérias muito mais potentes e vai ter situações em que a gente não vai ter antibiótico. Então nós precisamos ter cautela, tá bom? Então, passado o sermão. Bom, como a nossa principal suspeita foi uma faringoamidalite por estrépito, o que acontece? Aí, nesse caso, a gente lembra. Pô, o estrépito, ele é o quê? Ele é bonzinho. Penicilina vai cobrir ele. Qual é a penicilina mesmo que vai cobrir? É a penicilina G. Então, em faringoamidalite por estrépito, a gente também pode fazer a bezatina. Tá? E nesses casos é até mais indicado por conta de que o paciente está tendo dificuldade para engolir. Então, dificilmente a via oral vai ser boa. Então, você pode fazer a bezatina. E eu? Tá bom. A segunda opção poderia ser um outro tipo de penicilina, que é a aminopenicilina. Quem é ela? A amoxicilina. Deixa eu explicar aqui pra vocês, aproveitar e falar. O que acontece? Das penicilinas, a amoxicilina, a ampicilina, elas têm um diferencial interessante, porque elas vão abrir o leque para gram-negativo. Então, elas cobrem Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, sendo que a Shigella é só a AMP. Gram-positivo, estrépito, a amoxicilina cobre. A amoxicilina é uma opção. Agora, não é tão boa quanto a penicilina G, mas é uma opção. Às vezes, a questão da pediatria é muito forte, às vezes acontece de não estar tão inflamada assim a garganta, assim, inflamada no sentido de dificuldade de deglutição. O paciente, a mãe, preferem a via oral, enfim, algo mais cautela, então, dá para fazer a amoxicilina como segunda opção, tá? E a amoxicilina também vai cobrir Enterococcus fecalis, tá certo? Pronto. Beleza, então, fechamos mais um caso. O próximo caso, eu dei uma resumida, viu, gente? Porque senão ia falar muito. Chegou uma criança pra gente com otite. Então, na nossa sequenciazinha, já temos, na verdade, o diagnóstico. É otite. Aí vamos pra segunda pergunta. Qual é o bicho? Qual é o bicho que a gente vai mais pensar nesses casos? São três casos que a gente vai pensar mais em otite. Pneumococo, o Streptococcus pneumoniae, que é um gram positivo. A Haemophilus influenza, que é um gram negativo. E Moraxella catarrhalis. Gente, eu espero acertar a escrita aqui do catarrhalis, que é um gram negativo. Então, otite média, a gente vai empiricamente pensar nessas três. Rapaz, eu acabei de dar uma dica pra vocês. Das penicilinas, tá? Porque a gente tá pensando em streptococo, certo? Beleza. Pensou primeiro em pneumococo. Penicilina G, a gente viu que, pô, é uma boa. Penicilina G é uma boa. Só que lembra, negativo, gram negativo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, penicilina G não vai. Então, a gente vai recorrer para aquela penicilina que amplia o espectro para gram negativo. Sim, elas mesmo. Então, casos de otite, pensando nessa tríade aqui, a gente vai botar a amoxicilina, porque vai cobrir os três. Vai cobrir o pneumococo, o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. Tá certo? Se o paciente, você começou o esquema, não melhorar, você pode colocar o inibidor de beta-lactamato, que a gente vai falar mais nesse instante, fazer a amoxicilina com clavulanato, tá? É até uma pergunta interessante. Eu me lembro quando eu tava na graduação, fizeram essa pergunta na aula, tá? Bom, eu boto primeiro a amoxicilina, se não melhorar, vou e boto a amoxicilina com clavulanato. Por que já não boto logo a amoxicilina com clavulanato? A resposta, gente, tá tudo na resistência bacteriana. A gente sempre vai tentar pensar no como a gente vai, e quanto menos é mais, velho. É isso. Esse ponto é um ponto
que aqui também cabe para infecto. Menos é mais, poxa. Então, quando você coloca um antibiótico com espectro muito largo, sem necessidade, você vai estar fazendo com que as bactérias, com o tempo, fiquem mais espertas. Então, vamos pensar primeiro, ó, no menos, na amoxicilina sozinha, tá cobrindo lá de boaça. Pra que eu vou criar tanto espectro sem necessidade? Essa é a resposta. Beleza? Mas aí vem uma coisa. Poxa, esse paciente, digamos, né? Esse paciente da otite, quando a gente ia prescrever a amoxicilina, a mãe falou assim, doutora, é o seguinte, ele já teve uma alergia leve a essa amoxicilina, começou a tendo uma coceira. Aí você fala, eu não vou passar isso. Quando o paciente tem uma alergia leve, até moderada às penicilinas, a gente pode passar para a mesma classe, no caso, para o mesmo beta-lactâmico, mas ir para outra classe. E aí, o que acontece? Nesse caso, uma opção seria a cefuroxima, que é uma cefa de segunda. Bom, então, vou aproveitar e revisar para vocês. A cefa de segunda, como a gente já viu, se ela está ampliando a geração, ela vai aumentar o espectro para gram negativo. Nós temos dois tipos de cefa de segunda, a cefuroxima e a cefoxitina. A cefuroxina, ela é anti-hemófilas influenza, tá? E outras tantas outras. Então, ela vai ser de gram positivo, ela vai ser contra Streptococcus pneumoniae, e piógenes, certo? Vai ser também, vai agir contra Staphylococcus aureus oxicessível e de gram negativo, ela vai abrir o leque para Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e Neisseria gonorrhoeae. Então, e a cefoxitima, que é a cefa Antibacteriales fragilis, que a gente conhece como a nova classe cefamicina, ela vai ser sensível a Bacteroides fragilis, enterobactérias, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Coccus gram-negativos, menos efetivo que a cefuroxima. Então, o que acontece? Se a gente tem um paciente que está com otite e a mãe referiu que ele teve uma alergia leve, uma possibilidade que a gente pode fazer para ele é a cefa de segunda, é o cefuroxime. Por quê? Ela vai cobrir aquela tríade. Ela vai cobrir Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenza. Por que eu não posso botar a cefa de primeira? Porque a cefa de primeira, como a gente viu, ela é mais positiva. Ela é uma dos antibióticos mais positivos. Então, ela só vai cobrir de gram negativo E. coli, Proteus e Klebsiella. Então, não, ela não. Inclusive, ela não cobre Haemophilus influenza e Moraxella. Então, a gente já vai para a segunda. A segunda já cobre. E por que não a cefoxitima? Porque, repare, ela vai cobrir Coccus gram-positivo, só que a cefuroxima tem uma melhor eficácia. Então, se o paciente não pode tomar amoxicilina, tem reação alérgica leve, a gente pode botar cefuroxima. Mas se a mãe chegar e falar assim, não, na verdade, doutora, ele teve uma alergia importante à amoxicilina, quase fechou a glote, foi muito terrível, ele encheu a boca toda, tivemos que correr para emergência. Então, já no caso de alergia grave, aí não tem condições, não vai ter como ser beta-lactâmico. Aí a gente vai para os macrolídeos, que será outra aula. Ok, beleza. Então, fechamos otite, vamos para o outro caso. Esse é interessante. Esse é também muito bom. É um adulto com suspeita de meningite bacteriana. Chegou lá no posto, na UPA, esse paciente com suspeita de meningite. Tá, você não tem como coletar líquido, você já vai estar lá já nas portas para transferir para o UPS, mas você tem que começar o antibiótico. Esse muita gente começa, muita gente usa, muita gente faz o uso. Mas aí, pera, eu tô pulando as perguntinhas rapidinho, aí. Voltemos. Tá, qual é a nossa suspeita? Meningite. Qual é o bicho mais provável? Adulto.
Paciente é adulto. Essa questão da faixa etária pesa muito na meningite. Paciente adulto, a gente vai pensar em 2 germes principais. No pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, e o meningococo, que é o Neisseria meningitidis. Esses daqui, tá? Qual é o antibiótico que a gente vai usar? Esse é interessante. O que acontece? Penicilina G poderia ser uma possibilidade? Poderia, há um tempo atrás. O que acontece? A penicilina G, de fato, né? A gente viu, ela cobre estrepto. Ela cobre, porque estrepto é bonzinho. Só que, meus amigos, a gente usou tanto, às vezes, muitas vezes de forma errada, que já temos pneumococo resistente à penicilina G. Então, nesse caso aqui, a penicilina G não vai cobrir, tá? Meningococo, pô, penicilina G cobre, mas já temos uma porcentagem que já adquiriu resistência. Então, a gente tem que pensar em um antibiótico que cubra pneumococo e meningococo. Poxa, quem é que a gente vai pensar? Quem é que a gente vai lembrar nesses casos? Em ceftriaxone. Ceftriaxone, que a gente já até falou aqui, ele é uma ótima opção nesses casos, tá? Porque ele é cobre estrepto e vai cobrir também o meningococo. Não tá aqui, mas ele também cobre, tá? Então, ele, inclusive, aumenta o espectro para gram negativo e cobre pneumococo, tá bom? Não dá para ser cefa de primeira, porque não vai cobrir, né, a Neisseria, o meningococo. Não dá para ser de segunda, porque também não vai cobrir, quer dizer, cobre, né? Aqui poderia ser até uma opção. O cefuroxime daria para ser uma opção também, tá? Porque ele vai cobrir tanto o Streptococcus pneumoniae como a Neisseria gonorrhoeae. É uma possibilidade, mas na prática a gente usa mais o ceftriaxone, tá? Porque tem também uma... Vamos lá, galera. Esse caso também é muito interessante. É um paciente oncológico, tá? Um paciente com câncer que está realizando quimioterapia. Veio para a UPA porque nas últimas 24 horas veio evoluindo com picos febris. E você fez um exame laboratorial, os neutrófilos deles estão menor que 500. Então, o paciente evoluindo com vários picos febris, neutrófilos menor que 500, a gente tem que pensar em neutropenia febril. No caso desses pacientes, você precisa fazer um exame físico bem detalhado, justamente para tentar identificar o foco infeccioso, precisa fazer exame de imagem e tal. Só que, como é um paciente que chega para você, e às vezes, né, como eu já falei aqui, não vai ter tanto recurso diagnóstico, você tem que abrir o máximo de leque possível nesses casos. Então, a gente tem que pensar, qual é o bicho mais provável? Essa é uma pergunta muito interessante. No caso, eita, coisas que acontecem, né, gente, quando você faz um arminque. Mas enfim, voltemos. No caso da neutropenia febril, o que acontece? Você tem que pensar em gram negativos. Geralmente os que são mais encontrados E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, o complexo Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa. De gram positivo, a gente tem o Staphylococcus coagulase negativo, que são os mais encontrados, tá? Então, a gente vai para a pergunta, qual antibiótico usar? Eu vou seguir para vocês um roteiro de um artigo que foi até discussão recente lá na residência, tá? Esse é um artigo de 2018 e aí a gente acabou discutindo algumas opções terapêuticas antibióticas para esses pacientes. Como é um artigo, não é consenso, tá? Mas eu vou aproveitar esse modelo aqui porque ele acaba abrangendo outros antibióticos e como a gente está
justamente para estar até discorrendo mais sobre o assunto de antibiótico-terapia, as classes, eu vou focar neles, tá? Aqui ele traz pra gente o seguinte: se é um paciente, quando eu não tô conseguindo dar o zoom, então eu vou botar aqui mais perto. Se é um paciente com neutropenia febril, você tem que avaliar o risco, tá? Se é um paciente que não fez uso de antibiótico nos últimos meses, estava em casa, na comunidade, você pode iniciar o Tazocin. O Tazocin, meus amigos, vou aproveitar para a gente ir para aquela parte de explicação, tá? O Tazocin, ele é formado por uma combinação, na verdade. Ele é o resultado de uma penicilina, que ela espera que eu já chego lá nela. Ela é uma ureidopenicilina, certo? Que é a piperacilina. E a grande sacada da piperacilina é porque ela é a penicilina com maior atividade para pseudomonas. Quando a gente usa a piperaciclina e associa ela com o tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase, o próprio nome já diz, ele vai inibir a ação daquelas enzimas que a bactéria produz para fazer com que o antibiótico não funcione, esse tazobactam. E aí o que acontece? Acaba que ele vai ampliar o espectro. Então, o Tazocin é muito utilizado para infecções nosocomiais, né? Ampliando muito o espectro e também para cobrir pseudomonas, tá bom? Se é, então, esse paciente que não fez uso recente de antibiótico, não estava internado, veio da comunidade, você pode começar, como nós vimos naquele esquema, com o Tazocin, certo? Claro que chegou um paciente com neutropenia febril, você vai coletar culturas. Se na cultura isolar o que a gente conhece de MRSA, deixa eu tentar focalizar aqui pra vocês. Não tá indo, Deus. Pera. Pronto. Se for o MRSA isolado, aí a primeira opção que dá aqui nesse artigo é o meropenem. O meropenem, ele é um meropenem associado com ateico, tá, gente? Primeira opção, ele dá o meropenem com ateico. E a segunda opção, cefepime com linezolida. Aí eu vou aproveitar para destrinchar para vocês. O meropenem, ele é um beta-lactâmico do tipo carbapenêmico, tá? Que a gente está vendo aqui. Ele vai ser sensível a gram-positivos, então entra o Staphylococcus aureus oxissensível, Enterococcus fecalis. Gram-negativos, ele vai inclusive cobrir as enterobactérias produtoras de beta-lactamase, que a gente chama de ISBL, cobre pseudomonas e cobre a Cinetobacter e anaeróbio. Então, ele tem também um espectro muito grande. Mas veja, naquele esquema, ele coloca o meropenem com ateico. Por quê? Porque o meropenem, ele é resistente ao MRSA. Ele é resistente também a pneumococo com resistência alta à penicilina, a Enterococcus faecium, as Stenotrofomonas maltófila e também a Bucodélia cepacia. E aí o que acontece? Como o meropenem não vai cobrir MRSA, aí você veja, ele associa a teicoplanina, que a gente vai ver em outro vídeo. A teicoplanina, ela tem a função justamente de cobrir gram-positivo e vai cobrir o estáfilo resistente à oxa. Então, por isso que a gente associa. Uma outra opção que ele dá ali, no caso, é o cefepime. O cefepime, ele dá junto com... Deixa eu só lembrar aqui o esquema que ele coloca. Ele coloca cefepime com linezolida. O cefepime, a gente vai ver aqui que é uma cefalosporina. É uma cefa de 4ª geração, tá? Ele vai cobrir gram-negativos, né? Cobre pseudomonas. Também vai cobrir o complexo CESP, que a gente chama, que é o Citrobacter, Enterobacter, Serratia e Proteus, e interessante. Enquanto a cefa de terceira que a gente viu, na ceftriaxone, ceftazidime, que são os principais do grupo, não vão cobrir estáfilo, a cefa de 4ª, ela retorna a cobrir estáfilo oxissensível. Então, o cefepime lembra um pouco a abordagem do meropenem, né? Gram-negativos
com estáfilo oxassensível. Mas MRSA, estáfilo multiresistente, não vai cobrir. Então, por isso que eles colocam o glicopeptídeo, no caso a linezolida, colocam também a teicopanina, para cobrir o estáfilo resistente a oxa. Aí você me pergunta, tá, se o meropenem e a cefepime, né, você falou aí que tem uns espectros, por que não colocou cefepime primeiro? Tem alguns locais, e o protocolo muitas vezes é cefepime primeiro, mas no artigo eles colocam o meropenem primeiro, alegando que cefepime vai predispor muito a SBL, que é enterobactéria produtora de beta-lactamase. Então, por isso que colocam mais meropenem. Entende? Então, assim, é muito assim de você estar entendendo o local, a bactéria que está mais presente no seu hospital, o grau de resistência. Por isso que a CCH é muito importante, tá? Enfim, tá falando muito, tá? Beleza. Resolvemos mais um caso. Só faltam mais 2 casos, viu, gente? Bom, pé diabético. Ai, acabei falando. Mas tava fácil essa, ó. É um paciente diabético que tá com a úlcera em pé esquerdo após um trauma. Não tá cicatrizando. O episódio já ocorreu há mais de 15 dias. Então, nós temos, né, a nossa principal suspeita é pé diabético. Aí você pensa, qual é o bicho mais provável para pé diabético? Gente, se você pensar em pé diabético, você tem que estar pensando em uma flora multibacteriana. Você tem que estar pensando em muitas bactérias. E aí, quais são as bactérias que você vai pensar mais? Você vai pensar mais em gram-positivos, incluindo Staphylococcus aureus, oxassensível, e gram-negativos. Gram-negativos também a gente pensa. Se for algo mais superficial, né? Mas esses são os principais. E aí você pensa, poxa, o que eu vou colocar aqui, né? Gram-positivo, gram-negativo, qual é a possibilidade que eu posso colocar aqui? Bom, penicilina, a gente não pode colocar porque não vai cobrir estáfilo, certo? Cefalosporinas, primeira geração não rola, porque não vai cobrir estáfilo, mas tantos outros gram-negativos ela não cobre, então não vai rolar. A gente tem que pensar também, né, mais em questão de pele. Ah, mas espera, antes, nas próprias penicilinas, eu posso ter uma opção, e tenho sim. A opção que a gente pode usar é a amoxicilina com clavulanato. Por quê? Né? O clavulanato é um inibidor de beta-lactamase, porque ele vai ampliar o espectro da amoxicilina. A gente já viu que a amoxicilina ela vai ampliar o espectro para gram-negativos, né? E ele vai acabar ampliando o espectro da amoxa para anaeróbios. Então, também vai cobrir anaeróbios. Então, para o caso do pé diabético, uma opção é o clavulin, que é o nome comercial. Amoxicilina mais clavulanato. Tá certo? E, para finalizar, essa é boa. Na verdade, eu antecipei, porque agora que eu tô vendo, é que, enfim, essa vai ser para a próxima aula. Gente, eu realmente espero que tenha dado para eu falar, assim, né, de o máximo possível do que a gente pôde conversar aqui sobre os beta-lactâmicos. Tentei trazer casos clínicos, tentei fazer uma coisa mais dinâmica possível. Dúvidas, erros, qualquer coisa, podem comentar, sugestões, estou aqui aberta a isso. Entendo que esse é um processo de construção de conhecimento. Não vejam que o que eu falo aqui é a verdade universal. Vamos também estar sempre lendo, buscando ler mais. Eu estou aprendendo junto com vocês também, tá? Então, que possa ser um processo de muita troca, como já está sendo. Gratidão por essa oportunidade. E é isso. Até os próximos vídeos.